O Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, tem por objetivo preservar a memória da Inconfidência mineira, principal movimento de contestação à metrópole portuguesa no período colonial. Ocorrido em 1789, o acontecimento se converteu num dos mais importantes símbolos da emancipação nacional e da liberdade na história brasileira. Projetou também o primeiro mártir do país, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele morreu na forca em 1792, como líder da revolta, e teve o corpo esquartejado e as partes expostas em lugares públicos para servir de exemplo. No museu estão os restos mortais dos participantes da Inconfidência Mineira que foram condenados à pena de degredo e morreram na África. Entre eles estavam Tomás Antônio Gonzaga e Alvarenga Peixoto. Em 1936, o presidente da República, Getúlio Vargas, promoveu o repatriamento de seus restos mortais a fim de criar o Panteão dos Heróis da Independência. Deste projeto nasceu o museu. Com sede na antiga Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica, o museu ocupa uma das mais belas construções do período colonial, com apurado acabamento, na área mais central de Ouro Preto, a Praça Tiradentes. Em seus amplos salões, distribuídos por 2 andares, há um vasto acervo de peças que testemunham a evolução social que tornou possível o movimento de 1789. São objetos relacionados com meios de transporte, sistemas de iluminação, processos de construção civil, equipamentos de casas, culto religioso, hábitos de higiene, decoração, mobiliário doméstico, sacro e de uso público, arte religiosa, artesanato, armaria. O arquivo histórico contém cerca de 40 mil documentos. A construção teve início em 1785. Os recursos vieram de loterias, criada exclusivamente para este fim, mediante licença régia. Havia muito que se planejava em Vila Rica: a construção de um edifício para abrigar a Câmara, órgão administrativo, mas também com funções judiciais, e cadeia, usando-se pedra e cal, para substituir a antiga prisão feita de pau a pique. A obra, porém, só seria concluída em 1855, possivelmente adaptada do desenho do Capitólio romano. A fachada principal, ou frontispício, traz 3 colunas em vez de 4, para os 2 vãos da porta, em contraposição ao rigor da composição neoclássica. 2 blocos com 6 grandes janelas compõem a fachada, que ostenta uma
torre e um grande relógio. O acesso é feito por 2 escadarias laterais. Após a independência, as armas do reino, no alto, foram substituídas pelas do Império. Nos 4 cantos da mureta do teto se revelam figuras de pedra-sabão representando as virtudes prudência, justiça, temperança e fortaleza. O chafariz da fachada foi ali instalado em 1846. Em 1863, a Câmara se transferiu para outro imóvel na praça diante da necessidade de se aumentar o número de celas da prisão. Em 1907, o prédio tornou-se penitenciária estadual. Com a construção da penitenciária agrícola de Neves, nas imediações de Belo Horizonte, a antiga Casa de Câmara e Cadeia foi doada à União em 1938. No mesmo ano, criou-se o Museu da Inconfidência, sob a coordenadoria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. A inauguração do Panteão ocorreu no dia 21 de abril de 1942, no transcurso do 150 anos de aniversário do enforcamento de Tiradentes. Já a inauguração do museu foi em 11 de agosto de 1944, data do bicentenário do nascimento do poeta inconfidente Tomás Antônio Gonzaga. Nessa explanação, iremos fazer um resumo da cronologia sobre a edificação do Museu da Inconfidência, que ficou assim. Em 1785, o governador da capitania de Minas Gerais, capitão-general Luiz da Cunha Menezes, dá início à construção da Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica, com recursos de loteria criada para esse fim, mão de obra de prisioneiros, vadios e escravos fugidos. Em 1863, a Câmara deixa o prédio, permanecendo a cadeia. Em 1907, o prédio passa por obras para transformar-se em penitenciária estadual. Em 1938, que foi a doação do edifício à União durante o governo de Getúlio Vargas, a fim de ser criado o Museu da Inconfidência, pelo Decreto-Lei 965. Em 1940, são iniciadas as obras de restauração e adaptação. Em 1942, em 21 de abril, inaugura-se a inauguração do Panteão. Em 1944, em 11 de agosto, o Museu da Inconfidência abre suas portas sob a direção do cônego Raimundo Trindade, comemorando assim o bicentenário de nascimento de Tomás Antônio Gonzaga. Poucas eram as residências que dispunham de instalações de água corrente em Vila Rica, sendo que o meio mais comum de abastecimento de água era através dos chafarizes,
públicos existentes em pontos chaves da localidade. Um exemplo é o chafariz localizado na Praça Tiradentes, anexo à escadaria do Museu da Inconfidência. Em 1724, foi arrematada a construção de um chafariz no largo da Casa de Câmara e Cadeia, que, segundo referências documentais, provavelmente foi substituído por outro em 1744, com a denominação de chafariz da Praça de Vila Rica. Em sua inscrição encontra-se a mensagem: inaugurado em 2 de dezembro de 1846, 21º aniversário de Sua Majestade, o Senhor Dom Pedro II, por ordem do presidente da província, Quintiliano José da Silva. Não jorra mais água. Dos lados há guarnições e bacias retangulares de pedra aparelhada. Inferiormente ficam a taça artística, embaçamentos. Dentro de uma cercadura ficam 2 carrancas contornadas por folhas.